O senhor, a senhora sabe o que é pior do que a fome? O que é pior do que a fome? Eu pergunto para si, agora já no início do programa da Alemanha. Você que mora aqui em Munique, você que mora em Berlim, você que mora aqui na Alemanha, ou você que está acompanhando este programa de outro lugar, responde-me, o que é pior do que a fome? As pessoas, quando elas estão insatisfeitas com o governo, quando elas estão insatisfeitas com a maneira que são tratadas dentro de um presídio, então o ser humano mostra a sua revolta fazendo greve de fome, não é verdade? A pessoa fica sem comer durante um tempo. Agora, você já ouviu alguém fazer greve de água? Não. Greve de água ninguém faz. Sabe por quê? Porque pior do que sentir fome, que já é algo ruim, já é algo difícil, você que passou fome na vida, você sabe disso. Você sabe que é muito dolorido você querer comer e não poder. Mas pior do que isso é a sede. Pior do que isso é a pessoa ter sede e não ter como matar a sua sede. É por isso que o texto sagrado, a Bíblia, compara o Espírito Santo, compara Deus com a água. Ele é a água da vida. Ele é a água da vida, porque a tristeza, sabe, que a pessoa sente, depressão, por exemplo, a tristeza na alma, vícios, ódio, desejo de vingança, mágoas, tudo isso, na verdade, senhor, senhora, é sintoma de que a sua alma está sedenta. E só há um que pode matar a sua sede. Só há um que pode resolver esse problema que você tem do lado de dentro. E esse um é Deus, é o Espírito Santo, a quem nós estaremos buscando nesta quarta-feira. A quem estaremos na Universal invocando. Nós vamos acompanhar agora um caso verídico, um testemunho, mas antes eu quero deixar aqui à sua disposição a nossa central de atendimento, 0176847-87155. Entre em contato conosco, nós vamos lhe ajudar. Agora fique com esse caso verídico e voltamos daqui a pouco. Meu marido não me podia ver a falar com ninguém. Ele agredia-me com palavras e fisicamente. Eu só chorava. O meu marido faleceu e eu dei entrada no hospital no AVC. Podia ficar sem andar e sem falar, porque tinha sido um AVC muito agressivo. Tive uma infância feliz até aos 19 anos que me casei. E é aí que aconteceu que o meu marido era uma pessoa muito ciumenta e por causa do ciúme dele tive um casamento muito mau. Já no namoro ele era agressivo, mas como eu gostava dele, pensei que depois do casamento que mudasse, mas não. O meu marido não me podia ver a falar com ninguém. Eu trabalhava, sempre trabalhei, e ele tinha ciúmes de tudo. Ele tinha ciúmes, não me podia ver a falar com ninguém. Na cabeça do meu marido, eu estava-me a fazer, eu não podia rir para ninguém. Agora, se eu trabalhava num restaurante, eu tinha que atender os clientes como deve ser. Ele agredia-me com palavras e fisicamente. Porque ele começava-me a acusar de coisas que eu não fazia e eu respondia, não é? E então aí começavam as brigas. E ele partia para a violência. Quando ele me dava murros, me deixava negra. Eu depois só chorava. Eu só chorava. Mesmo depois do nosso filho nascer, ele agredia. Aliás, o meu filho ainda se lembra do pai me agredir. Houve uma altura que eu tinha medo de estar sozinha em casa com ele. Porque se eu dissesse alguma coisa, ele agredia-me. Ele passando essas fúrias, esse ciúme, ele era um homem que até era um homem bom.
Eu tinha um filho pequeno, muitas vezes me lembrou de ir embora, mas com um filho pequeno eu ia para onde? Inclusive nós tínhamos comprado a casa, andávamos a pagar a casa e era muito complicado. Eu conheci a Igreja Universal através de um coleguinha do meu filho. Ele tinha um colega que a mãe frequentava a Igreja Universal em Alvalade. E foi através da senhora que eu conheci a Igreja Universal. A primeira coisa que eu achei é que aquele pastor naquele dia parece que conhecia a minha vida, porque ele contou muita coisa que estava-se a passar comigo. E eu fiquei e disse, meu Deus, como é que este homem que nunca me viu, eu nunca ouvia ele contou tanta coisa da minha vida. E pronto, e a partir daí eu nunca mais deixei. O meu interior mudou, o meu casamento também mudou, foi restaurado porque o meu marido deixou de me agredir, deixou de ser violento comigo. Eu passei a ser uma pessoa muito bem disposta e uma pessoa muito positiva. Eu era negativa, eu a ponto de ter uma colega minha que dizia assim, cala-te porque tu dizes as coisas e elas acontecem. De negativo. E eu mudei completamente aí. Eu comecei a ser uma pessoa muito positiva e a acreditar muito que tudo ia mudar. Passados uns anos, o meu marido ficou doente, começou a emagrecer e foi ao médico. Foi-lhe diagnosticado um cancro no fígado. Já lhe apanhava o fígado e os intestinos. Após ter-lhe descoberto o cancro, ele ainda durou 2 anos e meio. Esteve muito bem os primeiros tempos, fez tratamentos, mas os últimos 6 meses começou a não sair de casa, então mesmo no final, a última semana foi uma coisa que não tem explicação. Até que faleceu, deixou de falar, deixou de comer, deixou tudo. Foi de tal maneira que o meu marido faleceu e eu dei entrada no hospital no AVC. Os médicos diziam que eu ia ficar mal, muito mal mesmo. Eu podia ficar sem falar, eu podia ficar sem andar. Eu apanhou-me o lado direito todo. Estive 1 semana no hospital. Ao fim de 1 semana, o meu filho trouxe-me para a casa dele. Na altura eu deixei de aparecer na igreja, ninguém sabia o que é que me tinha acontecido, até que um dia o pastor disse para a esposa, a gente vai descobrir onde mora a Dona Bem-vinda e vamos lá. E assim foi. Foram lá fazer uma visita, mais uma obreira, que está há muitos anos na igreja, e onde eu voltei. Podia ficar sem andar e sem falar, porque tinha sido um AVC muito agressivo. Mas hoje estou aqui a andar e a falar para a glória de Jesus. O Espírito Santo para mim é tudo. Se não fosse Ele, eu não estava aqui. É com Ele que eu falo, é com Ele que eu choro, o Espírito Santo está sempre na minha vida. O que me aconteceu foi, com certeza, o Espírito Santo. Sem Ele não sei o que é que teria sido. Eu sei que foi o Espírito Santo que me ajudou e me consolou na morte do meu marido. Hoje sou muito grata a Jesus, por isso, ao Espírito Santo, que fala comigo, que me diz, que eu lhe peço conselhos e ele fala comigo. Hoje estou feliz. Tive que me dirigir ao hospital, é que me apareceu uma pancreatite aguda grave. Eu perdi a fala, perdi o falar, perdi o escrever, perdi o andar. Deram-me à volta de 2 dias de vida. A continuação do meu crescer, fui sentindo um vazio, uma tristeza dentro de mim. Entretanto, depois casei, pensei que essa tristeza que
fosse sair, que fosse desaparecer, mas continuou e até que tive uma amiga minha que me convidou para ir à igreja. E assim fui e entretanto essa tristeza com o tempo foi saindo. Comecei a ver as coisas de outra maneira e comecei a ser outra pessoa, até que recebi o Espírito Santo e as coisas começaram a transformar-se totalmente. Até que passado uns tempos, apareceu-me, portanto, umas dores abdominais muito fortes e as dores cada vez eram mais, até que tive que me dirigir ao hospital. É que me apareceu uma pancreatite aguda grave. Normalmente todos falecem com essa doença, que diz que é uma pedra que sai da vesícula e que vai direito ao pâncreas e que não há hipótese. Portanto, deram-me umas horas, 2 dias, à volta de 2 dias de vida, porque portanto, aquilo era mesmo de morte, aquela pancreatite. Portanto, os meus órgãos começaram a desfalecer, e os valores de sangue e tudo mais, começou tudo a descer, portanto tive mesmo muito mal. Portanto, desde cair o cabelo, aconteceu-me coisas assim, eu fiquei hipertensa, eu ganhei líquido nos pulmões, eu cheguei a tirar 1,5 litro de líquido dos pulmões por dia. Eu perdi a fala, perdi o falar, perdi o escrever, perdi o andar. O jeito de estar à mão com a caneta, eu perdi isso tudo, fiquei como um bebê. Muita medicação, muitos antibióticos, muitos aparelhos ligados a mim, muita coisa, ganhei bactérias lá no hospital. Tive como é que se chama, numa sala, sem ver, ninguém lá podia entrar, só as enfermeiras é que lá podiam entrar. Foi uma coisa muito complicada. Nem a própria família lá podia entrar, só por informações dos médicos é que sabiam como é que eu estava. Entretanto entrei em coma, não dei por mais nada, sei que quando tive 11 dias de coma e que quando acordei, que os médicos todos eles se admiraram, que os valores começaram a subir de hora a hora. Eles ficaram complexados como é que era possível as coisas estarem assim a subir tão rapidamente, e sei que aconteceu um milagre. Portanto, tive muitas pessoas a orarem por mim, tive familiares, tive pessoas da igreja, muita gente, e o que é facto é que tudo se transformou. Dos próprios enfermeiros e médicos, tudo ficou admirado como é que foi possível uma coisa daquelas. E eu dia após dia tinha uma força que todos os médicos se admiravam, a força com que eu tinha. E sei que após esses dias, a minha força interior era uma força extraordinária, aumentava. Eu parece que morri, nasci de novo. Portanto, era a força do Espírito Santo mesmo. Porque eu nunca mais fui, antes de ir para entrar para o hospital, eu nunca mais fui a mesma pessoa. De quando acordei desse problema que eu tive. E o médico disse que teria que ir para fazer fisioterapia da fala, de andar, tinha que ir para a terapeuta da fala, teria que ir para começar a escrever, essas coisas todas. Não foi preciso, levei as cartas para casa, não foi preciso entrar em médico nenhum para fazer nada. Sei que passado 2 semanas eu fui ao hospital visitar os médicos pelo meu próprio pé. E ficaram admiradíssimos como é que eu consegui, que eu ia ficar com sequelas. Graças a Deus, nada. Aliás, o cabelo depois nasceu, e eu até estava com falta de cabelo quando entrei para o hospital. O cabelo nasceu muito mais forte, mesmo muito mais forte, quando eu entrei. Muito mais forte. E tudo, parece que tudo se fez de novo.
Portanto, eu tive um milagre na minha vida, mas o maior milagre é ter o Espírito Santo. É o maior milagre da minha vida. O que você viu agora é uma alma que foi saciada. Veja que diferença. A diferença do antes e o depois. O que é uma alma sedenta e o que é uma alma saciada. É por isso que as portas da Universal, hoje, quarta-feira, estarão abertas na nossa sede nacional já às 8 horas da manhã. Nós teremos a nossa primeira reunião, como também às 10, às 15, em especial às 19 horas, o estudo bíblico, o estudo da fé. Mas aqui em Munique e nas demais igrejas, 10, 15 e 19 horas. Programe-se para estar conosco hoje. E eu tenho certeza que você pode chegar aqui fraco, mas vai sair forte. Você pode chegar triste, mas vai sair daqui alegre. Você pode chegar sem paz, mas vai sair daqui com paz, porque a promessa de Deus é essa. Veja o que ele diz aqui em Isaías 44, versículo 3, ele diz assim: porque derramarei água sobre o sedento. Você está com sede? O senhor ou a senhora está com sede? Você tem que reconhecer, obviamente, não é só vir. Você tem que dizer, não, eu estou com sede, eu preciso de ajuda. Eu sozinho não consigo sair dessa situação, não consigo mudar minha vida. Então, se você está sedento, Deus vai derramar água, que é a presença dele, é o Espírito dele. E rios sobre a terra seca. Talvez o seu coração esteja assim, numa terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade, a minha bênção sobre os teus descendentes. Veja que diferença quando uma pessoa ela é cheia de paz, quando uma pessoa ela é cheia de amor, de alegria, quando a água da vida é derramada sobre ela, não fica só nela, mas a família, os descendentes, filhos, netos, a família, amigos, vizinhos, colegas de trabalho são beneficiados porque a pessoa se torna um melhor cidadão, se torna melhores pais, pai e mãe, se torna melhores patrões ou funcionários, se torna melhores filhos, se torna melhor como pessoa. É isso que você quer, não é verdade? Você está com saudade de estar nas quartas-feiras na Universal, você está afastado? Volte. Schulstrasse, número 119, é o endereço da nossa sede nacional em Berlim, exatamente ali na Leopoldplatz. Aqui em Munique, onde eu me encontro, Zaystrasse, número 5, código postal 80797, no bairro de Schwabing West. Então, 10 horas, 15 horas, em especial às 19 horas. Você tem aí 3 horários para escolher estar aqui conosco. Um forte abraço, que Deus te abençoe e uma ótima quarta-feira.